Então, assim, agora começa formalmente, né? O tema de hoje a gente vai dar continuidade ao processo administrativo, ao tema 4. Né? Quando eu me refiro ao tema e o número, é o mesmo número que está lá na ementa do curso, da disciplina. Então, vocês podem acompanhar. Tá? Então, hoje a gente vai fechar o tema 4, vai começar a falar do tema 5. Outro assunto importante é que na aula, na sexta-feira que vem, às 18h10, a gente vai fazer a primeira reposição. Eu tenho um dia de aula, né? São 2 aulas no mesmo dia, então eu tenho 2 aulas a repor com vocês. A gente vai repor, então, em 2 sextas-feiras, uma já na próxima, que vai ser dia, sei lá, 2 ou 3, eu não estou aqui com o calendário aberto, mas é a próxima sexta, a próxima aula. E a segunda aula na sexta-feira seguinte, fora essa próxima, tá? Então, o que eu quero dizer é, para além disso, o material da aula de hoje, da aula passada, eu só não postei ainda os slides, eu vou postar os slides que eu usei na aula passada, eu esqueci, postar, lembrei agora, eu já vou inserir lá no Moodle também, vou me referir ao tema número 4, e começaremos a falar do tema número 5, que é licitações. Estranho que eu recebi o anúncio de mensagem, mas não aparece, não atualizou aqui no meu... Sei lá o que é. Enfim. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida que vocês queiram trazer? Alguma pergunta antes da gente começar? Professor, até qual item da ementa que vai à prova? Até o último item que a gente tratar, provavelmente até o item 5 mesmo, tá? Ok. Eu acho que é o que vai dar tempo aí para falar até a data da prova, que é dia 7 de outubro, né? Já está marcado, não é para essa, não é para a próxima. Ah, é verdade. Tudo bem, então a gente vai repor uma aula no dia de prova, inclusive. 9/10, que é uma sexta. Então, é isso aí. Então, a gente vai... A próxima aula, a próxima sexta-feira, é que vai definir o conteúdo que vai cair na prova, tá? Na próxima sexta a gente vai fechar isso, eu vou postar no Moodle o conteúdo que vai cair. Eu já mencionei, vão ser questões objetivas. Eu tinha colocado 10, acho que vão ser 10. Eu estou pensando em fazer 5, valendo 2 cada um. Parece mais fácil, mas não é, né? A questão vale mais se errar, pesa mais na prova, então às vezes é ruim. Mas, em princípio, como eu tinha falado, 10 questões, vão ser 10, tá? Então... Você vai fazer uma reposição no dia 9, professor, isso? No período das 18 e pouco lá? Sim, provavelmente. Me deixa só ver o calendário aqui para não falar errado. É que, salvo engano, estaremos realizando prova de penal também, que ele esticou um pouco o horário ali para início 16 às 21. Então, pode haver esse 16 não. impacto. Não é Das 16, 16. né? Ele vai abrir das 16 horas até as 21, mas tem muitas pessoas que trabalham nesse horário e tal, e vão estar iniciando só às 19. Tá. Bom, hoje... Professor. Só um minutinho, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ai, meu Deus. Tá, hoje é dia 25, né? Próximo é dia 2. Ah, tá. Esse meu negócio tá complicado de mexer aqui. Dia 2 e dia 9. Exatamente. Então, se tem essa prova marcada, não vamos conseguir fazer a reposição no dia 9. Faremos... Aí não tenho certeza se a gente vai ter aula no dia 16, porque dia 15 é dia do professor, aí não sei se vai ter feriado ou não. Não estou com o calendário aqui aberto. Outubro, Então, em princípio, será dia 16. Se for recesso, aí eu jogo para o dia 23, tá? Professor. Oi? Não seria mais fácil você gravar as reposições e deixar disponível o videoaula para a gente assistir, daí, independente do horário ou do dia? Posso fazer. Se não for problema para vocês.
É só porque, como eu não dei a aula no dia 11, eu não sei se a faculdade me deixa fazer isso, tá? Eu teria que perguntar para a professora Tânia, para esclarecer isso com ela. Eu vou perguntar, de todo modo, se ela me afirmar que não há problema, eu posso fazer isso. Tá? Eu posso fazer a aula gravada. Só que tem uma regra, parece que a aula gravada ela é menor, né? Não tem o mesmo tempo que a aula síncrona. Então, a gente teria essa questão. Eu acho que ficaria mais fácil até para a questão de organização, então. Tá, eu vou esclarecer isso com a professora Tânia e aí eu trago para vocês essa resposta. Porque, em verdade, a gente está vendo o conteúdo agora e eu vou fechar, de todo modo, o conteúdo da prova dentro daquilo que foi ministrado, né? Lógico que eu não vou considerar nenhum conteúdo que eu teria que ter ministrado em razão da aula do dia 11. Como na semana que vem a gente consegue pelo menos repor uma, isso vai ajudar a antecipar um pouco e talvez até fechar o conteúdo para a prova bem pontuado. Aí eu posso fazer como eu tenho que fazer a reposição, eu posso pensar em fazer essa gravação, né, de algum dos temas que eu ainda vou ministrar e deixo disponível para vocês, ou até aprofundo alguma outra coisa que eu já falei, né, eu penso, de repente, fazer uma outra forma, um caso, alguma coisa. Vou pensar, tá? Eu vou conversar com a professora Tânia e retorno para vocês. Tem a opção ali de jogar no YouTube, né? Que nem tá ali no chat, professor. O tempo é um pouco maior, daí disponibiliza só o link. Semestre passado, Entendi. a professora de processo civil fazia isso, sabe? E ela foi se aperfeiçoando tanto que até jogou uns efeitinhos especial no final do bimestre. Mas eram aulas boas, assim. Quem que é a professora Tatiana? Exatamente. Legal. Tá joia. Podemos fazer isso também, se eu só não sei como é que. Por isso que eu vou perguntar a vocês, vou perguntar para a coordenação, só para ver se, como a professora Tatiana fazia, acho que não vai ter problema, né? Mas só para ver se isso contabiliza aí com as horas ministradas em sala, né? Online aqui, síncrono. Então ficaria tranquilo. Beleza, então, pessoal? Então a gente pode seguir para a nossa aula. Cadê? Perfeito. Então, muito bem, eu quero fechar o tema número 4, que é processo administrativo e especificamente sobre a lei de processo, e eu só quero trazer a vocês, então, as fases do processo, tá? Eu disponibilizei um texto, gente, é um texto orientativo, né? Eu não tenho apostila e também não repito o que está escrito especificamente, tem muita experiência, tem muito insight, né, que o professor acaba desenvolvendo durante a aula e traz. Então é importante que vocês tenham sempre aí com vocês um caderno, né, uma caneta, vocês já estão carecas de saber aí da dinâmica e fazem isso, né, já há bastante tempo, mas não custa nada eu relembrar. Então, a gente vai falar das fases do processo administrativo segundo a Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Na aula passada, a gente falou sobre isso e falou sobre a sua aplicabilidade, né? Seu âmbito de aplicabilidade. Isso tudo por quê? No artigo 1º, a lei ela tem a pretensão, né, segundo a sua redação, de incidir apenas sobre os processos que tramitam no âmbito da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, no Poder Executivo, na administração pública federal. Na administração pública direta e indireta federal. Aí trouxemos uma decisão, ou pelo menos 3 decisões do STJ. Eu, inclusive, dei a dica a vocês que lá no item pesquisa pronta, dentro da aba da jurisprudência do STJ, tem a reunião dessas decisões, e que então a STJ vê a possibilidade de aplicação integrativa da lei no que tange ao artigo 55, estabelece a decadência da administração pública para rever os seus próprios atos. Em face disso, há uma exceção ali da aplicação da lei 9784. Não há, isso eu posso afirmar a vocês, um outro entendimento que trate sobre a aplicação integral da lei 9784 aos outros âmbitos, aos outros entes federativos, né? Estados, Distrito Federal e municípios. Tanto é que, por exemplo, o Estado de São Paulo tem a sua lei de processo administrativo.
O Estado do Paraná tem um projeto de lei, enquanto eu falo aqui, eu quero ver se localiza, um projeto de lei sobre processo administrativo que está tramitando na Assembleia Legislativa desde o ano passado e ainda não houve, pelo menos segundo o meu conhecimento, não houve ainda apreciação. Existe uma notícia no próprio site, mas não há uma referência ao número do projeto de lei. Eu tenho isso em algum grupo de WhatsApp. Eu vou falando aqui, isso que é bom de estar aqui, pelo menos no computador, facilita, né? Eu não lembrei de ver isso antes, mas lembrei agora. Então, eu vou ver se encontro rapidinho aqui esse projeto para poder compartilhar com vocês. Vou abrir o WhatsApp web aqui. Tá, enquanto está abrindo, a gente vai se basear, então, nesse meu esquema, vai se basear na doutrina da Maria Silvia Zanella de Pietro, e ela diz que são 3 fases. Eu falei das fases do processo administrativo com vocês em aula anterior, mas não tratei aí especificamente com base na Lei 9784, né? Então tem vou falar muito rapidamente, que é, de um certo modo, aquilo que a gente falou, só que tem alguns pontos interessantes aqui na Lei 9784. Então, a primeira fase seria a fase de instauração, ou postulatória, a segunda seria a fase instrutória, e a terceira seria a fase decisória. O que eu quero trazer a vocês, que me parece bastante interessante pensar, é que nessa fase instrutória, há a definição, e é importante isso, né, no artigo 29 e 30, do ônus de provar. Então, esse ônus de provar, ele foi imposto pela lei a quem alega, né, sem excluir o dever atribuído ao órgão competente para instruir o processo. Então, tem que lembrar primeiro, né, vige, no âmbito do processo administrativo, o princípio da oficialidade, que é diferente da inércia jurisdicional, que só se pronuncia, pelo menos em regra, né, só se pronuncia por intermédio da atuação da parte. O juiz não movimenta o processo, né? Então, nesse sentido, vocês conseguem perceber que há uma diferença, né? O que quer dizer? Por um lado, também é o seguinte, não pelo fato de que, não estou falando de processo disciplinar ou processo sancionador, processo geral. Então, não é porque não há necessariamente a prova especificamente produzida, e não é porque também a parte a quem talvez incumbisse a demonstração ou o requerimento específico de uma prova, que a administração que tem a obrigação de promover os atos de prosseguimento do feito, né? Portanto, de andamento do processo, pode sentar e esperar que alguma coisa aconteça. O ideal é que a administração provoque a parte interessada e, se perceber que há uma forma dela mesma agir com o intuito de buscar o esclarecimento, a busca da verdade, que é uma expressão, ela é ideal, né? A gente não tem essa busca da verdade propriamente dita no âmbito do processo, porque isso é uma coisa que já se concebeu doutrinariamente que é impossível, inclusive a jurisprudência, né? Mas é a ideia finalística do processo. Então, buscar a verdade é a função da administração pública. A administração, então, buscará a verdade e, orientada por esse dever, ela poderá produzir o ato que a parte deixou de fazer. Poderá, por exemplo, ouvir a testemunha que a parte deixou de indicar ou deixou de pedir, mas que está, em razão do desenho estrutural do processo e do desenho dos fatos como relatados, a indicação desse nome se torna relevante para o esclarecimento do ponto, ou até mesmo para fins de instruir uma forma técnica, enfim, um documento, né, que pode esclarecer, e se não tiver, logicamente, sob sua posse, ou seja, se estiver sob posse da administração que promove o processo, já há a obrigatoriedade de apresentá-lo, orientado, então, pelo princípio da verdade, da busca da verdade real. Então, há a distribuição desse ônus que não engessa o processo, ao contrário, né, do que ocorre, em regra, nos processos judiciais. Ainda,
a previsão na lei sobre a produção de provas e o efeito, na verdade, de provas ilícitas. A Lei 9784 afasta, portanto, essa possibilidade, né, de que se utilizem provas ilícitas. Mas, por um outro lado, viabiliza o uso e adoção de provas emprestadas de outros processos, que, logicamente, vão tornar mais célere a tramitação do processo atual, no qual se, portanto, pede a reprodução daquela prova, considerando que não precisará se repetir aquela diligência. Inclusive, se houve, por exemplo, algum custo envolvido para a realização, né? Então, o processo é algo que a gente precisa ter em mente, ele é caro para a administração pública, ele é caro, ele gera custos, isso sem sombra de dúvida. Se a administração puder evitar esse custo, é claro, então, que essa atuação se torna um dever, em razão aí do princípio da eficiência. Deixa eu só ver uma coisa aqui no grupo, pessoal, se eu acho rapidamente o projeto de lei, processo. Tá buscando aqui, vamos ver. Tá. Ainda há a previsão na lei 9784, da possibilidade de a administração deferir, aí motivadamente, medidas acauteladoras ou acautelatórias para o fim de garantir o resultado útil do processo. Aqui a gente não tem especificada na lei ou pela lei quais seriam, então, os requisitos. E aqui, então, a gente vai, em grande medida, utilizar o regramento e as lições do processo civil. Então, para a gente estabelecer que tem que ter perigo de demora, e uma demonstração da plausibilidade do direito, para justificar, então, o deferimento dessa medida, que terá como fim o resultado útil desse processo. Como o princípio da oficialidade exige, e o da eficiência exige do administrador público uma atuação própria, pontual, para que ocorra, então, a conclusão desse processo e, portanto, a produção de uma decisão, encerrando, portanto, a terceira e última fase do processo, não se explica que, sem motivação, possa o processo ficar parado. E aí surgiria, né, eventualmente, uma discussão sobre a prescrição intercorrente, ou seja, antes, uma prescrição que se contaria desde a instauração do processo até o momento atual, que, lógico, com esse decurso não tenha sido vencida pela produção de uma decisão que ponha fim ao processo. Eu achei aqui, pessoal. Demorou, mas apareceu. Não, mas eu fiquei feliz e agora não consigo acessar. Então eu vou pedir para os meus amigos que têm lá esse projeto e vou tentar disponibilizar para vocês na íntegra para que vocês acompanhem, ou seja, vai ter uma lei estadual de processo administrativo. Vou até fechar esse trem que ele fica pitando aqui. Sobre essa questão, então, sobre as etapas ou as fases do processo e essas questões que eu trouxe a vocês, que estão previstas na lei, eu recomendo que vocês façam, então, o estudo, a leitura. É uma lei de diretrizes, tá? Ela é uma lei geral, ela não é uma lei especial, ou seja, vai acabar, em grande medida, surgindo aquela discussão entre lei especial, afasta a aplicação ou derroga, enfim, a lei geral, principalmente nos casos em que se tratar de processo administrativo disciplinar. A lei de processo administrativo disciplinar, desculpem, a lei do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, por exemplo, que trata sobre o processo administrativo disciplinar, ele tem regramento específico, inclusive no que diz respeito à participação do defensor. E a lei 9784 não trata especificamente. Lógico, garante o contraditório ampla defesa, e nesse caso a defesa técnica, propriamente dita, mas não há nenhum regramento especial quanto à participação e o dever, talvez, da administração promover a intimação aí do advogado. Tem um ponto
que eu, por exemplo, acho questionável, né, na Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores da União, em que ele acaba não concretizando o direito de defesa técnica por parte do servidor que opta ser representado por advogado. Lógico, o legislador não trata dessa hipótese específica, ele considera a possibilidade do servidor contratar um advogado e deixa a critério do administrador conferir no caso concreto o que se passa, se o servidor tem representação técnica ou não. Mas, em face da generalidade do texto, a administração pública e o Poder Judiciário entendem que fica a critério do administrador intimar ou o advogado ou a parte dos atos processuais praticados e dos atos processuais que serão praticados, né? Ou dos fatos processuais que serão praticados, como, por exemplo, a realização de uma audiência, que foi o caso que eu vivenciei. Né? Acho que contei para vocês, uma situação bastante estranha. No meu modo de ver, a partir do momento em que o servidor reconheceu, né, e avaliou que seria interessante ter a defesa técnica realizada por advogado e contratou e, portanto, constituiu um advogado, seria suficiente para resolver a dúvida de que se tornaria necessária a intimação específica do seu defensor. Mas, enfim, não foi esse o entendimento, inclusive, do Poder Judiciário. Até aqui tudo bem, pessoal? Não ouço ninguém. Tudo certo, professor. Beleza. Pode prosseguir com a aula. Então, seguimos firmes. Agora, então, até porque no nosso material nós tem pontos que nós já tratamos em outras aulas, eu não vou retomá-lo, não precisa. A gente começa, então, a falar sobre licitação. A ideia, então, na aula de hoje é falar da parte mais introdutória. A gente não tem, lógico, você sabe, a gente não tem tempo de aprofundar a licitação, a gente tem tempo de conhecer, basicamente, a estrutura de um processo licitatório. Não poderemos esmiuçar as características de cada um deles, mas é importante começar do começo e falar questões, e trazer questões que são em si importantes. Quero começar, então, e vocês têm acesso ao material, é o tema número 5. Se vocês não conseguiram ver no Moodle e não conseguirem ver agora, tudo bem, mas depois procurem lá para acompanhar. Eu já adianto que que a aula número 5 ela vai ser atualizada, eu tenho esse material já há bastante tempo, e ele está sofrendo constante atualização, e eu já tenho algumas coisas aqui para mexer, eu vou mexer nele ainda um pouco. E hoje eu vou falar da parte inicial, e vou trazer algumas definições, a gente vai falar sobre as regras, sobre a questão da regra geral, que é relevante para alguma medida. Então, primeiro de tudo, a definição. E aí vocês vão perceber que há um contraponto importante sobre aquilo que nós iniciamos a disciplina, sobre o tópico que eu trouxe por primeiro, até porque é o que está na nossa ementa, que é a definição de processo e procedimento e qual dela prevalecerá. Vou ler aqui algumas definições, são importantes, não quero fazer paráfrase, porque não quero também distorcer o sentido de cada um dos autores. Marçal Justin Filho fala assim: a licitação é um procedimento administrativo, disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, que determina critérios objetivos visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Primeiro, antes de ler o próximo, eu gostaria de pedir para alguém aqui, qualquer um de vocês presentes, depois de ouvir essa leitura, há alguma expressão que chamou a atenção de vocês? Então, diz que, segundo o conceito do Justin Filho, fala em procedimento, né? Mas eu fiquei pensando se não poderia ser um processo, né? Porque o professor está falando em processo.
Exatamente. É isso que já na largada a gente tem como um ponto que é interessante, mas eu já adianto. Na doutrina em si, isso não é relevante, isso não é um debate, tá? Mas eu acho importante, como a gente faz logo no início da disciplina, o esclarecimento, talvez traz aí, né, uma definição de processo, procedimento. É importante, então, explicar o que os autores têm feito. A maior parte da doutrina, mesmo para os autores que reconhecem a existência de processo administrativo, o Marçal Justin Filho é um deles que nem trata, ele entende que é irrelevante essa discussão, e que ele chama de procedimento, inclusive de atividade procedimentalizada, né? Atividade administrativa procedimentalizada. Não é nem processualizada, como faz, por exemplo, o Det Medawar. Para ele, não existe processo a não ser o processo judicial, porque há um monopólio de jurisdição, não faria sentido, desse modo, tratar de processo. Então, primeiro, vocês já sabem o que pensa o Marçal sobre o processo agora, e vocês já sabem o porquê o Marçal colocou a expressão procedimento. E o que eu quero dizer com isso eu não posso ler procedimento administrativo e dizer o Marçal quis dizer processo. Não, ele não quis. Mas, com base no conhecimento que nós adquirimos, estudando, a gente pode afirmar. Eu, por exemplo, sou convicto de que há processo administrativo. Mesmo, e que nem é um debate esse fato de que o Poder Judiciário monopoliza a jurisdição. Para mim, isso é pacífico, tranquilo. Mas não exclui que há, sem sombra de dúvidas, o exercício de uma função estatal por um bloco orgânico de poder, no caso, poder executivo, judiciário ou mesmo legislativo, exercendo função administrativa, e que as decisões produzidas nesses processos administrativos vão culminar com decisões que representam a expressão desse poder. Ponto. Mantemos, então, assim, o conceito que trouxemos lá no primeiro ou segundo dia de aula. Primeiro a gente só conversou, né? O outro ponto que eu acho importante, então, vencida essa etapa, vocês entendem o porquê o Marçal escreveu o procedimento administrativo. Se vocês têm a convicção de que se trata de processo administrativo, vocês não perdem nada, vocês não perdem compreensão do fenômeno ou da definição, e podemos, assim, partir para outros elementos importantes da definição. Por exemplo, o Marçal estabelece aqui algumas finalidades, né? Ele chama ali de determina critérios objetivos, visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estabelecimento de critérios objetivos, visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e promoção do desenvolvimento nacional sustentável, são 3 finalidades da licitação que estão previstas no artigo 3º da Lei 8666 de 93. Não vou nem aprofundar, porque eu vou ter um momento que eu vou falar disso especificamente, só estou explicando para vocês, dentro da definição de licitação do professor Marçal, o que quer dizer cada uma dessas 3 expressões. Então, são referências diretas às finalidades previstas no caput do artigo 3º da Lei 8666 de 93, que foi atualizado por uma lei que eu não lembro do número especificamente, que eu acho que é 12486, 648, enfim, não importa, mas é uma lei de 2010. E a redação atual, portanto, do artigo 3º está definida com base nessa lei. Continua o professor Marçal. Com observância do princípio da isonomia, e aqui o princípio da isonomia ele funciona tanto como um princípio como uma finalidade, que é a competitividade, que é a concorrência justa, que é a concorrência isonômica, essencial e que depende de critérios objetivos, portanto, aqui há uma especificação de um princípio, de uma finalidade, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Tranquilo, aqui a gente está falando da administração pública, que exerce função administrativa, poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Com relação à definição do professor Marçal, tudo certo, pessoal? Bem compreendido? Professor, essa definição de critérios objetivos, ela não seria melhor interpretado, pelo menos na minha visão, como um meio de se executar a licitação e não como uma finalidade da licitação? É que os critérios, eu quero dizer o seguinte,
os critérios objetivos, eles estão atrelados à concorrência, à competitividade, portanto, à isonomia. Então, uma coisa decorre da outra. Se você for analisar, a licitação é um meio. E é muito por isso que, vocês vão perceber aqui, são 4 autores que eu trouxe definições, né, trouxe 4 definições de 4 autores diferentes. A maior parte deles trata a licitação como procedimento, porque eles falam assim, licitação é instrumento, é meio. A licitação por si só, ela não é a expressão do poder estatal, ela levará a uma decisão que, ao final, será tomada, ou seja, a formalização de um contrato administrativo. Então, se há um ato estatal, ao final de tudo isso, é a elaboração do contrato. Só que a elaboração do contrato surge com o fim da licitação. Então, eles tratam a licitação como um procedimento, encadeamento de atos, que servirá para preparar o ato final, que é a própria definição de procedimento. Então, nessa tua visão, ao final, os critérios objetivos, enfim, as finalidades da licitação não são fins, nem fins em si mesmos, são meio, porque a licitação é um meio. Mas a licitação, que é esse instrumento, que é esse meio para se atingir, então, o ato posterior, estou chamando de ato, você pode entender de outra forma, mas pense aqui de forma mais genérica possível, né? Esse comportamento, essa atividade, surge em razão de que a licitação tem que ser isonômica, tem que proporcionar a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e promover o desenvolvimento nacional sustentável. Se essas finalidades não forem promovidas, a licitação ela é ilícita. É com base nisso que a gente estabelece. Eu concordo com o teu próprio questionamento também por outro sentido. Há autores que entendem que esses 3 itens que eu mencionei são 3 finalidades da licitação, e há autores que entendem que são objetivos, que a licitação em si não teria finalidade, como você bem trouxe. Então, a tua visão também é correta. Se eventualmente for uma pergunta da prova, nesse sentido, você fundamentar a tua resposta como você trouxe, é importante só que você mencione, talvez, né, porque eu tenho trazido aqui algumas definições, só que você tente direcionar. Você não precisa dizer a página, mas eu estudei o professor fulano, e ele diz assim, né? Eu, pelo menos, tento fazer assim nas minhas respostas de prova, ainda faço prova na minha vida. Então, tento atrelar. Segundo o Romeu Felipe Bacelar Filho, se eu lembro, eu digo na obra tal, se eu lembro a página, que é uma raridade, eu cito, mas, enfim, tento direcionar o máximo possível a resposta para mostrar para o examinador que eu estudei alguém que disse isso. Só fica, então, esse meu aconselhamento, que eu vejo como uma questão e um item importante das respostas, tá? E, bom, fora isso, tem algum outro questionamento sobre a definição do professor Marçal? Não, professor, obrigado. Respondeu a pergunta? Mais ou menos? Só confundiu? Ajudou? Mais ou menos, porque, veja, essa dúvida surgiu em mim porque a interpretação que eu faço da licitação, pelo menos da necessidade da administração pública fazer uma licitação, para suprir alguma necessidade que a administração pública tenha naquele momento. Então, esses critérios, eles parecem ser meios de se suprir a necessidade. Por exemplo, quando a administração pública precisa, um exemplo que eu lembro da aula de direito administrativo, né? Que precisa comprar caminhonetes, por exemplo, que para servir num lugar rural, ela vai especificar que a caminhonete tem que ser 4x4, tem que ter 4 portas e tal. Porque só um veículo dessa forma, desse jeito específico, que atenda a esses critérios, vai suprir a necessidade que a administração pública tem naquele momento. Então, é mais nesse sentido que eu questionei, porque nessa visão que eu falo, né, esses critérios seriam meios de se atingir o objetivo da administração pública. Claro, eu não sou ninguém, né, na doutrina, nada. Só estou expondo mesmo minha interpretação sobre o assunto. Não, eu entendo, e é pertinente, não
Não se diminua, teu raciocínio ele é interessante. O que eu acho é o seguinte, você, quando fala assim, nos critérios objetivos, você está pensando no próprio regulamento do edital. Então, você até trouxe um exemplo, né? Um caso concreto que existe, a gente sabe. Mas há uma diferença aqui no que eu estou querendo trazer. É lógico que cada caso terão critérios objetivos específicos. Então, a compra de caminhonete para uma dada região, que precisa ser um veículo 4x4, equipado com cabo de resgate, enfim, essas coisas todas, vão atender uma necessidade. Então, são critérios específicos. Mas agora, a ideia de que a licitação precisa ter de critérios objetivos, ela é geral, ela é, inclusive, um regulamento presente no artigo 3º, que ele tem fundamento no princípio da moralidade, no princípio da impessoalidade, para evitar o quê? Que eu beneficie alguém. Para que eu, por exemplo, descreva um objeto no edital, que é a intenção de contratar, por exemplo, como você mencionou, aquisição de caminhonetes 4x4 para atender uma necessidade específica, e que eu não direcione para uma marca, né? Que eu não descreva o manual ou as especificações de uma caminhonete da Nissan, ou da Mitsubishi, ou da Ford, mas que eu possa trazer elementos que permitam a disputa de um sem número de fabricantes, de montadoras, que possam me vender um veículo que vai atender as minhas necessidades. Então, o critério objetivo ele não pode ser tão específico a ponto de direcionar a licitação, e nem tão genérico a ponto de inviabilizar a compreensão sobre o objeto que se busca, né? Então, a intenção, ou a necessidade a se suprir, ela, lógico, é o que movimenta a administração a realizar uma licitação, mas o edital, a especificação do objeto, seja num projeto básico, um caso de obra ou serviço de engenharia, seja num termo de referência, em outras licitações, a própria descrição pormenorizada, minuciosa do objeto, serve para deixar claro que a administração sabe o que quer comprar, sabe o que precisa, consegue demonstrar o porquê precisa, e com isso se extrai do regulamento do edital quais serão, então, as necessidades ou as exigências, melhor dizendo, os requisitos objetivos que os participantes terão que observar. Então, aqui tem duas formas de ver. Primeiro, os critérios objetivos que estão lá definidos no edital, no caso concreto, ou segundo, nesse caso, e primeiro, o dever de se estabelecer a contratação a partir de critérios objetivos que vão servir para distinguir as propostas. Então, há essas duas visões. No meu modo de ver, nenhum deles é meio, porque a licitação é o meio, mas são diretrizes, talvez princípios ou finalidades, em alguns casos, como é o caso, como é a situação da promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que faz com que a administração reflita, olha, eu preciso partir desse pressuposto. A licitação estruturada tem que definir, por meio de critérios objetivos, a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e deve promover o desenvolvimento nacional sustentável. Isso é o que a lei de licitações exige no artigo 3º. Acho que é nesse sentido, há duas formas, ou dois momentos de perceber ou de definir critérios objetivos. Bom, a definição é uma só, mas a sua aplicação prática é aquilo que se constata do edital. Então, há a licitação, a gente pode falar no âmbito do dever ser, como no âmbito do ser, basicamente, que foi o que o legislador estabeleceu, né? Sempre que eu vou discutir, então, esses dois âmbitos, mesmo direito administrativo, se eu vou discutir o que o Instituto deve ser, o que o Instituto é, melhor dizendo, com base naquilo que está na lei, eu deveria estar na lei, aí eu faço, então, inclusive, uma proposta de alteração, uma indicação, né, de alteração legislativa, de alteração da Constituição. Agora, se eu faço uma análise, que a gente diz de lege diferenda, né, ou seja, eu parto do pressuposto do que a lei disse, então eu estou falando de aplicação, aqui de incidência, até mais apropriadamente falando, sobre essa regra dos critérios objetivos. Então, são dois momentos. Você não está errado, o raciocínio é bem, bem interessante, mas vale a pena pensar que também há um aspecto axiológico nesse sentido, de critérios objetivos que vão orientar de forma imparcial a participação de eventuais interessados nessa licitação. Melhorou?
Sim, agora eu consegui entender qual o sentido desse critérios objetivos na definição. Legal, beleza, então. Bom, então, considerando que a gente falou bastante sobre isso, eu vou passar para uma próxima definição. Vocês vão perceber que as coisas não vão ser tão diferentes assim. Maria Silvia, pessoal, cada um desses parágrafos, não sei se vocês estão com o material aberto, não pus aspas, mas é a literalidade da definição, tá? Então, a Maria Silvia parte da definição de José Roberto Dromi, que é um argentino. O filho dele, Roberto Dromi, continuou, enfim, é um administrativista respeitado na Argentina, mas esse José Roberto Dromi, vamos dizer assim, orientou então Maria Silvia nesse sentido, e ela traz lá a definição da licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, então, importante lembrar que aqui cabe executivo, legislativo e judiciário, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório. E aí vem essa noção que a gente estava falando agora, dos critérios objetivos definidos no edital. Para além de ser um valor axiológico, né, é o ordenamento jurídico dizendo ao administrador que ele tem que estabelecer, portanto, como regra, né, a licitação deve ser estruturada em critérios objetivos. Há uma menção de que esses critérios estarão expostos no instrumento convocatório, que é um sinônimo de edital. A possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Claro, a mais conveniente a partir do regramento objetivo, não conveniência e oportunidade no sentido de discricionariedade, porque há uma vinculação da administração pública ao edital, mas a Silvia não escreveu à toa isso, eu só estou trazendo esse esclarecimento para a gente não, eventualmente, cair na tentação de pensar que licitação, a decisão do processo licitatório vai recair sobre uma autoridade que tem discricionariedade para escolher a participante. Não é isso. Há uma liberdade, mas a liberdade é para fazer a subsunção, né? Tem que encaixar a proposta no edital e ver se funciona. Tudo bem nessa definição? Muito bem, sigo. José dos Santos Carvalho Filho define a licitação como o procedimento administrativo vinculado, percebam, vinculado, por meio do qual os entes da administração pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos: a celebração de contrato ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico. Porque aqui o professor Carvalho Filho, ele se preocupa em tratar de outras modalidades da Lei 8666, que não vão originar contrato. Por exemplo, o concurso e até mesmo o leilão, né? Se bem que o leilão pode também originar um contrato, mas como acontece nas concessões. Mas o fato é que ele traz essa distinção para lembrar que tem, para além, né, da concorrência, tomada de preço e convite, que podem naturalmente originar contratos. Eu vou falar das modalidades mais adiante um pouco. Há também a outra modalidade importante aqui, o concurso. Não é o concurso público de provimento de cargos, é a disputa do melhor trabalho artístico, melhor projeto, enfim. Vamos falar disso no momento adequado. Importante destacar aqui nessa definição do professor Carvalho Filho o aspecto vinculado desse procedimento administrativo. A atividade, como a gente está falando aqui, e é princípio da licitação, a impessoalidade, e é uma diretriz da administração pública estruturar a licitação em critérios objetivos para viabilizar uma disputa isonômica entre os interessados. É por isso, nesse sentido, que se fala em vinculação. A lei e, logicamente, e consequentemente, o edital vinculam a administração pública e os interessados, empresas licitantes. Sobre essa definição, tudo bem? Posso seguir? Muito bem. Segundo Irene Nohara, licitação é o procedimento administrativo pelo qual um ente seleciona a proposta mais vantajosa entre as oferecidas para a celebração de contrato de seu interesse. Ela também, a professora Irene Nohara, também atrela
a licitação a seleção da proposta mais vantajosa. Não é só uma seleção de proposta mais vantajosa. Tem que ser mais vantajosa para a administração pública. Porque a mais vantajosa para o privado pode ser exatamente oposta ao interesse da administração pública. Acho que essa definição é mais sucinta e também suscita menos dúvidas. E aí a última que eu trouxe para a gente analisar é de um professor chamado Marcos Vinícius Corrêa Bittencourt, professor Marcos Bittencourt, que tem um manual de direito administrativo e traz uma definição que é a seguinte: a licitação corresponde a um processo administrativo. Veja, o professor Marcos Bittencourt tem outra leitura, mediante o qual a administração pública decidirá qual a proposta mais vantajosa para firmar um contrato. Ora, proposta mais vantajosa definida, né, escolhida pela administração pública, portanto, bem atrelado essa definição também às finalidades da licitação. E ele continua: esse processo consiste em uma série de atos preparatórios do ato final buscado pelo ente público. Ele também traz aquela ideia que nós adotamos nessa disciplina de processo, né? Processo como uma espécie de procedimentos, como traz o professor Romeu Felipe Bacelar Filho. Processo que tem como inerente um procedimento que visa a preparação do ato final, ato esse aí sim para qualificar como processo, expressão de uma função estatal. Ah, professor, mas qual que eu posso considerar certa ou errada? Todas estão certas, nenhuma delas está errada. Eu, particularmente, se eu pudesse, eu aliaria a definição de Marcos Bittencourt com a de Marçal Justin Filho. A de Marçal é a mais completa, no meu modo de ver. De Maria Silva também é muito completa, mas a melhor, a mais clara, na minha concepção, é a do professor Marçal Justin Filho. Se ele tivesse e adotasse, né, essa ideia do processo administrativo, ele teria escrito, né, a licitação é um processo administrativo. Para nós não há prejuízo, porque vocês agora entendem qual é o contexto, qual é a concepção do professor Marçal Justin Filho sobre procedimento administrativo. Tudo bem, pessoal? Essa primeira etapa, ok? Então tá, se tiverem dúvida, vocês levantam aí a questão, abram o áudio e podem usar o chat, estou acompanhando direto aqui. Ok, professor, então tá. Agora a gente passa a falar de outro aspecto muito importante da licitação, que está na lei, no artigo 1º da lei 8666 de 93. Então, a gente vai fazer uma pequena regressão aqui. Não é de algo que nós conversamos, eu imagino que vocês já tenham visto isso na faculdade, de todo modo, se não viram, eu trago aqui. O artigo 1º da lei 8666 está escrito assim: esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Pergunta a todos vocês: quais são os entes da federação que estão vinculados ao cumprimento da lei 8666 de 93? Eu respondo, então. Silêncio, eu vou responder. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, essa lei não está direcionada, o seu âmbito de aplicabilidade ou até a sua incidência não está direcionada a apenas um ente da federação. E por que isso? E o que quer dizer? E por que isso é importante dentro desse contexto do artigo 1º, quando ele estabelece que a lei 8666 traz normas gerais sobre licitações e contratos, que são, então, normas gerais. Professor. Oi. Por acaso isso se aplica aos territórios quando tem? Sim, se aplica. Se aplica sim. Mesmo não escrito aqui, a aplicação é irrestrita. Se aplica a todo mundo. A grande questão, e aí que a gente vai entrar no cerne,
Então você tem uma lei, e alguns autores chamam de Lei Nacional de Licitações, outros chamam de Lei Geral de Licitações, porque então eu já ouvi falar que o Estado do Paraná tem lei de licitações, porque então eu já ouvi falar que o município de Curitiba, o município YA, BZ, tem lei de licitações. Porque normas gerais não têm a pretensão de esgotar. Portanto, a Lei 8666 de 93 não tinha a intenção de esgotar a matéria ou de regulamentar a totalidade das possibilidades de licitações e contratações públicas no âmbito do território nacional. Se alguém tem alguma dúvida, eu já em seguida trago uma outra explicação que ajuda a entender melhor. Por exemplo, para além da Lei 8666 de 93, há a Lei 10.520 de 2002, que é a lei que estabelece regras sobre o pregão. Não são especiais essas regras ao pregão presencial ou ao eletrônico, então se aplicam às duas formas, e o pregão eletrônico é o que está prevalecendo hoje, segundo, inclusive, leis posteriores, né, que estão definindo ou direcionando essa forma ou essa modalidade específica, pregão eletrônico, como a primordial. Há alguém aqui que se queixa que o vídeo travou. Alguém? Normal. Para mim também, eu estou me vendo no quadradinho pequeno aqui. Tá normal. Então, vou me mantendo informado aí, qualquer coisa eu retomo. Tudo bem. Então, para além da Lei 10.520 de 2002, que trata sobre normas gerais de pregão, há também a Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que estabelece, e pelo menos foi esse o mote da sua edição, estabeleceu regras específicas para os eventos esportivos, Copa do Mundo e Olimpíadas, 2014 e 2016, respectivamente. Visava, então, a realização de processos processos licitatórios para a realização e a formalização e depois execução de contratações mais complexas do que aquelas previstas na Lei 8666, como, por exemplo, a contratação integrada. Contratação integrada é uma forma de contratação chamada porteira fechada, em que o licitante que participa oferece a solução. Então, ele apresenta projeto básico, ele apresenta projeto executivo, ele indica as tecnologias construtivas, ele define, lógico, o edital vai estabelecer o tempo máximo de execução dessa obra, valores, os quantitativos mínimos têm que estar estabelecidos, alguns critérios minimamente objetivos, minimamente estruturados tem que ter nesse edital, mas quem vai apresentar a solução, o projeto básico, executivo, e posteriormente, se vencer a licitação, a executar o contrato com base na sua proposta vencedora, é o licitante. Depois, logicamente, o contratado que irá executar esse contrato. Fora isso, a gente pode constatar com tranquilidade que há, dentro desse universo, ainda um sem número de outras questões que podem ser consideradas como normas gerais. Mas por que, então, eu posso afirmar que a Lei 8666 de 93, que a Lei 10.520 de 2002, que a Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas são normas gerais? Porque são decorrências do artigo 22, inciso 27 da Constituição, que diz assim: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos. Essa competência, basicamente, ela é inesgotável, porque a própria evolução da sociedade, a evolução do direito, a evolução das tecnologias construtivas, a evolução das necessidades, vamos pensar nesse mundo em que a gente vive, que há discussão, inclusive, da aplicação de inteligência artificial na administração pública, já há na administração da justiça, já há no julgamento de processos, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas da União, que tem lá um aplicativo chamado, esqueci o nome, o Victor do STF, apenas, esqueci aqui, mas dá uma googada, vocês vão encontrar. Já há, então, a adoção desses mecanismos. Como que se contrata isso, como se fiscaliza isso?
ao final, serão, em algum momento, né, serão desenvolvidos por empresas privadas, da iniciativa privada, que vão apresentar, então, essas soluções para a administração pública a partir de modelos legais, legislativos, que vão orientar essas contratações públicas. Por isso, então, que a gente pode afirmar com tranquilidade que a Lei 8666 contém normas gerais. Uma outra discussão que talvez alguém possa se perguntar, tá bom, a Lei 8666 tem 119 artigos. Quais desses dispositivos são normas gerais e quais não são? Não tem, na minha opinião, a maioria da doutrina não enfrentou esse tema com profundidade para chegar a essa concepção e definir, por exemplo, quais são e quais não são. O próprio Tribunal de Contas da União tentou em algum momento, não levou adiante. Isso não há na definição, né? Algumas são claramente consideradas como regras gerais, as que definem procedimentos, as que definem percentuais, as que definem hipóteses de contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade, as que estabelecem os limites para alteração unilateral dos contratos administrativos, também são normas gerais. Então, já há algum tipo de consenso, mas não há um mecanismo que foi adotado para registrar esse consenso, é isso que eu quero dizer. Não existe uma decisão específica, uma súmula, né, de um tribunal, não existe, enfim, julgamentos proferidos por órgãos do judiciário que definam quais são e quais não são as normas gerais da lei. Mas há alguns consensos doutrinários e a gente se baseia neles. E você veja que a questão é tão fluida. Por exemplo, eu falei, né, do procedimento. Procedimento previsto lá no artigo 40 até o 46 da Lei 8666 de 93 são regras gerais. Nesse procedimento está estabelecido que na concorrência, por exemplo, na concorrência, tomada de preços, na verdade, todas as modalidades da Lei 8666, elas iniciam com a habilitação, depois julgamento das propostas e aí adjudicação e homologação da licitação. A lei estadual do Paraná, lei de licitações de contratos e convênios do estado do Paraná, essa lei subverteu, ou melhor dizendo, inverteu, subverter tem um outro sentido, inverteu o procedimento. Então, nas licitações que ocorrem no estado do Paraná, primeiro se discute a proposta de preço. Depois, declarada a vencedora, inicia-se pela análise da habilitação apenas da vencedora. De onde é que surgiu essa previsão? Da Lei 10.520 do pregão. Essa é a orientação procedimental do pregão. Primeiro se classificam as propostas e a proposta vencedora é aquela que vai indicar qual é o envelope de habilitação, tem que ser aberto. Claro, a empresa que apresentou a proposta vencedora terá a sua proposta de habilitação, a proposta de preço, depois os documentos e as suas propostas de habilitação que serão analisadas especificamente. A lei estadual, na verdade, foram duas seguidas. Houve uma primeira, então a atual, vigente, a 15.608 de 2007. A anterior, que é também de 2007, 14.000 e alguma coisa, esqueci o número, ela foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade, entre tantas discussões, uma que foi tratada era exatamente essa, se a lei estadual poderia inverter o procedimento. Se isso for considerado ou fosse considerado norma geral, então não haveria que se discutir, não haveria a possibilidade, né? Portanto, o Estado do Paraná não teria competência e teria usurpado a competência da União quando modificou uma regra estipulada na 8666 por norma geral. Aí houve um jogo de inteligência, o Estado do Paraná revogou a lei pela 15.608 e a ADI foi extinta por perda do objeto. O Supremo Tribunal Federal tem essa jurisprudência firmada, quando ocorre a revogação ou a derrogação, né, quando há uma modificação parcial ali da lei, precisamente nos dispositivos impugnados por ADI,
essa ADI ela perde objeto. Então, a lei está vigente no Estado do Paraná, portanto, essa inversão de procedimentos questionável. Já foi questionada e ainda assim questionável. Quem entender que o procedimento da Lei 8666 é norma geral, vai concluir que a Lei Estadual de Licitações contém vício de inconstitucionalidade. Vocês conseguiram compreender, pessoal? Conseguiram entender a lógica constitucional de normas gerais? Estão me ouvindo aí, gente? Beleza. Sim, professor, eu entendi sim. Legal. Todas as respostas foram pelo sim até agora. Então, estou bem. Seguimos. Professor, antes de seguir, o senhor tinha falado sobre a inteligência artificial no âmbito jurídico, que o senhor tinha falado do STF e demais órgãos. Tem algum entendimento jurisprudencial ou algo do tipo sobre o uso da inteligência artificial? Tem. Olha, quando você me fez a pergunta, eu dei uma googlada aqui e achei. O nome do robô do TCU é Alice, e a sua função é fazer varreduras em editais de licitação para buscar irregularidades. Tá, então, para responder a tua pergunta de forma bem específica. Eu, inclusive, estava conversando hoje com alguns amigos. Vejam só, o Conselho Nacional de Justiça, e lógico, então eu estou falando do âmbito do Poder Judiciário, baixou a resolução número 332 de 2020, resolução essa que dispõe sobre a ética, a transparência e a governança na produção e no uso de inteligência artificial no Poder Judiciário e dá outras providências. Vou compartilhar com vocês aqui no chat, tá ali. Se vocês conseguirem, vocês acessam já. Eu não vou falar nada especificamente dela, eu não vou mentir, conheci hoje, estava dando uma lida de tarde, então ainda estou estudando, tentando entender essa resolução e como vai ser isso no Poder Judiciário, mas há algumas preocupações, né, sobre como que esses robôs, porque agora, em razão de que a inteligência artificial é uma realidade, e os escritórios de advocacia também vão acabar, em alguma medida, adotando isso, já há uma preocupação de como essas informações vão impactar no julgamento dos processos. Há uma intenção de que atos de expediente, despachos, sejam já produzidos por robôs. Não só para facilitar a vida do magistrado, mas também para viabilizar a celeridade da tramitação cartorial, né? Dentro das serventias, dentro dos cartórios, que hoje não são mais cartórios, hoje são as secretarias, enfim. Cartório era antes da publicização aí dessa atividade, que era privada, né? Pelo menos havia ali um regime privado. Que isso mudou em 2004. Então, há essa preocupação da utilização. E quais seriam os limites, né? Como que um ato desse pode, eventualmente, trazer algum prejuízo? Imagine um ato que erroneamente gera trânsito em julgado de sentença, um ato erroneamente que encerra prazos e lança certidão de preclusão nos autos, quando, na verdade, o ato pode ser renovado, né? Não há uma preclusão legal, mas o próprio sistema gera preclusão. Que tipo de prejuízos que as partes poderão sofrer em razão disso? Então, para responder a tua pergunta, né, há essa preocupação. O CNJ já sinalizou com essa resolução, ela é bem recente, agora de agosto, e isso, então, vai se tornar cada vez mais presente. No âmbito do direito administrativo, o que mais vai nos impactar é quando a questão for judicializada, porque eu quero dizer, já há um avanço dentro do Poder Judiciário para que se adote essas soluções. Na administração pública, o TCU adotou esse algoritmo, né, o Alice,
para, enfim, identificar então essas irregularidades e conseguir entender e conseguir dar celeridade aos seus processos de auditoria. Então fica nesse sentido um auxílio, mas lógico, quem é que está alimentando esse algoritmo, com qual informação, com qual entendimento, se vige o princípio da motivação, porque os atos praticados a partir da atuação desse robô não estão previamente regulamentados por portarias ou resoluções, instruções normativas, enfim, que deem segurança ao jurisdicionado, mesmo no caso do TCU, né, uma expressão que o próprio tribunal usa, porque então não há, vamos dizer assim, a publicização, né, da informação que foi inserida no algoritmo para que a administração saiba quais são os erros que estão sendo procurados. Em alguma medida, claro, deve ter base na própria jurisprudência do TCU, mas quem acompanha as decisões do Tribunal de Contas da União sabe que há mudança de entendimentos, que há, para alguns casos, uma decisão tomada, inclusive, contrariamente a um entendimento maior firmado no âmbito do próprio tribunal. Então, são questões aí que vão provocar reflexões diante do próprio regime jurídico de direito administrativo, já vigente. Ele não pode ser esquecido para que esses mecanismos sejam utilizados. Ajudou alguma coisa essa observação? Nossa, ajudou muito, para falar a verdade, porque eu estou fazendo pesquisa para a minha monografia justamente sobre esse tema da inteligência artificial. Excelente, que bom. Quer ver? Bom, eu vou dar uma olhada aqui. Eu recebi hoje o CNJ parece que vai fazer eu fechei meu WhatsApp aqui. O CNJ vai fazer uma dessas lives, um webinar. Parece até que é gratuito. Vai ser na semana que vem. Eu vou encontrar certinho e ele fala sobre... Acho que eles vão abordar em alguma medida os temas aí dessa resolução que eu encaminhei para vocês agora, a 332 de 2020, do CNJ, para tornar mais claro. Então, vale dar uma lida na resolução e participar. Eu vou compartilhar com vocês lá no Moodle, tá? Como quando eu crio lá algum evento, vocês recebem a mensagem. Então, quem tiver interesse já vai saber dessa live, desse webinar, que vai ser pelo YouTube, se não me engano. E eu quero participar também. E então, a gente vai trocando essas figurinhas aí. Então, eu vou seguir, tá, pessoal? Na aula aqui, a gente já vai encerrar, já são 10h08. Daqui a pouquinho já vai fechar. Tá certo. Tô bem. Tá. Então, eu quero falar com vocês agora sobre um conceito. Eu quero falar com vocês sobre as modalidades. Tá? Bom, as modalidades são procedimentos específicos de licitação. Não falei processo, são ritos procedimentais, né, como o rito ordinário no processo judicial. A Lei 8666, atualmente, prevê 5, lá no artigo 22, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Há ainda outras leis que trazem outras modalidades. Eu vou falar especificamente da modalidade pregão, que está na Lei 10.520 de 2002. A Lei de Concessões, que é a Lei 8987 de 95, a Lei de Parcerias Público-Privadas, Lei 11.079 de 2004, a Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, que é a Lei 11.462, se não me engano, de 2011. Elas não trazem modalidades de licitação. Tratam, na verdade, de contratos públicos, contratos administrativos, né? Concessão comum, concessão patrocinada, concessão administrativa, contratação integrada. Há, então, ainda assim, algumas especificidades do procedimento que tem que ser
observadas, mas é muito comum, por exemplo, no caso das concessões, que se utiliza a concorrência, modalidade que está originariamente prevista na Lei 8666 de 93. O que eu quero dizer com isso? A administração pública não pode inventar modalidade. Então, basicamente, nós temos 6 modalidades principais. As 5 da Lei 8666, que estão no artigo 22, e a prevista, a criada pela Lei 10.520 de 2002, que é o pregão ou presencial ou eletrônico. Pregão presencial eletrônico, o que muda em grande medida, claro, tem regras específicas, mas o que muda é o ambiente de disputas, né? É o ambiente no qual tramitará o processo e o ambiente de disputas. O presencial é físico. E o pregão eletrônico é realizado por meio de recursos de internet. A concorrência, ela é a modalidade mais ampla, é aquela que permite, então, a realização mais estrita da contratação isonômica, permite, então, a maior participação mais ampla possível dos interessados, que está estabelecida lá no artigo 22, inciso 1º. O parágrafo 1º do artigo 22 traz a definição de concorrência. E diz lá assim: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do seu objeto. É a modalidade mais ampla. Quando há dúvida para o administrador público qual é a modalidade correta aqui, se ele escolher concorrência, lógico, quando não for caso de concurso, mas se a dúvida for entre concorrência, tomada de preços e convite e pregão, se ele adotar a concorrência, ele em tese não erra. Em tese. Ele em tese não erra. Aí, partindo então para a próxima modalidade, que é a tomada de preços, há maior especificidade. Parágrafo 2º do artigo 22 define tomada de preços como uma modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. O parágrafo 3º estabelece convite, uma modalidade ainda mais restrita, que se realiza entre interessados do ramo pertinente a seu objeto, cadastrados ou não, portanto, há uma noção de cadastramento prévio, assim como a tomada de preços, mas aqui mais presente, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual a fixará em local apropriado, cópia do instrumento convocatório, estenderá os demais, aqui é um regramento bastante específico do convite. A quarta modalidade, o concurso, é aquela realizada entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração dos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. E a quinta e última, leilão, que é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis, inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, previsto no artigo 19, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Muito bem, então, falamos das 5 modalidades da Lei 8666 de 93. A Lei 10.520, que criou, ou que regula de forma mais apropriada, a modalidade de pregão, diz lá no artigo 1º que o pregão serve para a aquisição de bens e serviços de natureza comum. Bens e serviços de natureza comum. E esse é o maior desafio para a aplicação dessa lei, para se definir o que são bens e serviços comuns. Claro, já há uma experiência de 2002 até 2020, são 18 anos de vigência da Lei 10.520, mas a modalidade pregão surge com o Decreto 3555 de 2000, que cria a modalidade por decreto, uma irregularidade, uma inconstitucionalidade, foi discutida, mas o decreto nunca foi revogado. E muito antes desse pregão, a lei que criou e que regulamenta
criar a Anatel e regulamento das telecomunicações, previa lá como forma de contratação o pregão. Então, esse pregão do decreto 3555/2000 e da lei 10.520/2002 foi inspirado no pregão das telecomunicações. O que importa para nós aqui é entender o que são bens e serviços comuns. Bom, em regra, são aqueles bens e serviços que são comumente oferecidos pelo mercado, que não demandam complexidade técnica para definir os critérios objetivos. São, no caso dos produtos, dos bens, são aqueles que são denominados, por exemplo, de prateleiras, que uma descrição genérica daquele tipo de bem consegue atrair um grande número de interessados e, portanto, vai acabar, e acabou assim acontecendo, abarcando todas as necessidades da administração pública. Há um estudo, gente, eu vou encontrar isso, eu encontrei, eu não salvei muitos anos, não encontrei mais. Há um estudo não sei se é da CGU ou do TCU, que encontrou a informação de que em 2012, 95% das contratações realizadas pela administração pública federal direta foi por meio de pregão. Então, realmente, o pregão, quando surgiu, foi uma grande revolução. Ele traz uma simplificação e uma agilidade. Os prazos são menores, há aquela inversão das fases no procedimento, se analisa antes proposta de preço, para daí, em seguida, se analisar a habilitação apenas da primeira colocada na classificação de preços. Então, isso trouxe uma agilidade muito grande para o pregão. E também para a contratação intentada pela administração pública. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai parar aqui, falamos das modalidades, e a gente continua na aula da sexta-feira que vem, às 18h10. A gente vai dar seguimento, então, ao tema das licitações e contratações. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Tá bem claro as suas aulas. Pelo menos pra... Não, show de bola. E, claro, se alguém tiver... Valeu. Então, se alguém tiver algum questionamento, sempre aberto para a gente voltar no tema, mesmo que tenha sido uma aula anterior. Eu tento sempre repetir os conceitos para mostrar que é uma finalidade, que é teleológico, ou seja, que a gente está construindo alguma coisa a partir dessas bases. Então, acho que com isso vai facilitando bastante. Eu vou fazer a chamada, tá? Estou abrindo aqui o diário. Tive que começar tudo de volta aqui, peraí. 25. Então, deixa eu fazer uma outra coisa. Jogar para cá. Aí eu vou pedir, então, que vocês usem o microfone para responder a chamada, tá? Beleza, professor. E aí também, se não perceberem que, sei lá, na aula passada eu marquei uma falta errada, já corrigi. Então, se acontecer isso, vocês me avisam, mandam uma mensagem. Se tiver sem microfone, escreve no chat ali. Eu vou dar um segundinho sempre para a resposta. Então, o primeiro é Álvaro Luiz Primão Lopes. Presente, professor. Maravilha. Amanda Karen Dias. Amanda Karen Dias. Eu tenho duas telas, por isso que estou no outro lado aqui. Ó, tô dando falta para Amanda Karen Dias, tá? Arthur William Mioso. Presente. Obrigado. Camila Pedroso Grigoli. Presente, Grigoli. professor. É Grigoli ou Grigoli? Ou Grigoli? É Grigoli. Grigoli, tá bom. Obrigado, Camila. Christian Douglas Kieskoski. Christian presente, já li aqui. Deixa eu só dar uma parada. Tô bem. Clara Corvelo Teixeira. Clara Corvelo Teixeira. Clara, vou dar falta aqui. Eduarda Raxa. Presente, professor. Obrigado, Eduarda. Emanuele Brites Bauser. Presente, professor. Obrigado, Emanuele. Gabriel Zonato.
Presente. Obrigado, Gabriel. Guilherme Bornancin e Santos. Guilherme Bornancin e Santos. Não está. Guilherme Nienketer Hirose. Guilherme Hirose. Guilherme Hirose. Gustavo Machado Kuliski. Gustavo Machado Kuliski. Henrique Guérios Pereira. Legal, Henrique. Irene de Oliveira Dameto. Beleza, Irene? João Victor Pereira Comazeto. Presente, professor. Obrigado, João Victor. Jonathan Rodrigues da Silva. Presente, professor. Eu chamei Yuri Teixeira de Carvalho? Ainda não, professor, mas ele está aqui, presente. Beleza, então, Yuri presente. Jonathan Rodrigues da Silva. Vou repetir que eu me perdi aqui. Jonathan Rodrigues da Silva. Obrigado, presente, Jonathan. Professor. Obrigado. Juliano Martins Winter. Beleza, Juliano. Júlio Macoin Júnior. Aqui, professor. Obrigado, Júlio. Cauê Henrique Neto. Valeu. Cauê Henrique Neto. Presente, professor. Obrigado, Cauê. Kelly Dolenga. Kelly Dolenga. Kelly ausente. Leandro do Nascimento Grudina. Presente, professor. Obrigado, Leandro. Letícia Isabel da Silva. Presente. Obrigado, Letícia. Luiz Fernando Porfírio. Luiz Fernando Porfírio. Presente, Luiz Fernando. Matheus Barbieri. Presente, professor. Obrigado, Matheus. Matheus Krieger da Luz. Presente. Obrigado, Matheus. Melissa Fadelli da Silva. Presente. Obrigado, Melissa. Otto Luiz Marti. Otto Luiz Marti. Ausente. Paula Braz Dotto Alves. Presente, professor. Eu pronunciei certo? É Dotto ou é Dotto? Isso. Dotto. Dotto, perfeito. Obrigado, Paula. Obrigada, professor. Paulo Henrique Krenciglova Silva. Paulo Henrique Silva. Ausente. Priscila Vendramin Correia. Priscila Vendramin Correia. Ausente. Rafaela de Souza Nascimento. Opa, Priscila presente. Pronto. Rafaela de Souza Nascimento. Ausente. Tatiane Fabiano Marchaleski. Tatiane Fabiano Marchaleski. Presente, Tatiana. Beleza. Tiago Ferrer Secom. Tiago Ferrer presente. Vinícius Luiz Dias. Presente, professor. Obrigado, Vinícius. E Yasmin Espinosa Garrido de Miranda. Yasmin Espinosa Garrido de Miranda. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e por terem ficado aí até o finalzinho. Na sexta-feira que vem teremos, então, uma reposição das 18h10. Então vai ter aula normal dia 16. Eu vou conversar com a professora Tânia
sobre a possibilidade de gravar as aulas, porque ela não me deu essa possibilidade, tá? Eu falei com ela, ela perguntou quando eu iria repor. Então, pelo que eu percebi, a demanda inicial aí é pela reposição mesmo síncrona. Se for possível gravar, eu faço a gravação sem dúvida, senão a gente vai ter que marcar um outro dia. Perfeito? Então, muito obrigado, tenham um excelente fim de semana e até sexta-feira que vem, pessoal. Um abraço. Boa noite, valeu.